Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 115. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia em um ano com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais com algumas informações para deixar a sua leitura mais completa. Hoje eu vou ler para vocês 1 Crônicas, dos capítulos 3 ao 5. Estamos seguindo o método cronológico, lendo de acordo da ordem que foram acontecendo os eventos, por isso que não estamos completando ainda alguns livros, então estamos lendo 2 Samuel, Salmos e Crônicas neste momento. Antes de começarmos a leitura, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigada por mais um dia na Tua presença, obrigada pela Tua paz, pela Tua direção, obrigada pelo Teu Espírito Santo que nos dá sabedoria, entendimento e compreensão. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, nos dando revelação da Tua palavra, tirando as coisas que não tenhamos entendido no passado da forma correta e substituindo por coisas corretas pela Tua verdade. Que possamos ver algo novo sobre você hoje. Queremos nos relacionar intimamente contigo, Senhor. Fala conosco, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. 1 Crônicas, capítulo 3. Os filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era o Aminon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. E o terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesus. O quarto, Adonias, de Agite. E o quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Iterrão, de sua mulher, Eglá. São esses os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos. Nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Os 4 filhos que ele teve com Betseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada, Elifelete. Todos esses foram os filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas e a filha de Tamar, irmã deles. Os reis de Judá. O filho de Salomão foi Roboão, o filho de Roboão foi Abias, o filho de Abias, Asa, o filho de Asa, Josafá, e o filho de Josafá, Jeorão, o filho de Jeorão, Acasias, o filho de Acasias, Joás, o filho de Joás, Amazias, o filho de Amazias, Azarias, o filho de Azarias, Jotão, o filho de Jotão, Acás, o filho de Acás, Ezequias, o filho de Ezequias, Manassés, o filho de Manassés, Amon, o filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, o primeiro, Jeoaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os sucessores de Jeoaquim foram Joaquim e Zedequias. A linhagem real após o exílio. Estes foram os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro: Sealtiel, Malquirão, Pedaias, Senazá, Jecamias, Osama e Nedabias. Estes foram os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomite, irmã deles. Teve ainda mais 5 filhos: Azubá, Oiel, Berequias, Azadias e Juzade, Ezede. Estes foram os descendentes de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, de Amã, de Obadias e de Secanias. Estes foram os descendentes de Secanias, Semaias e seus filhos, Atuz, Igal, Bariá, Neárias e Nafate, 6 descendentes ao todo. Estes foram os 3 filhos de Nearias, Elioenai,
Ezequias e Azricão. Estes foram os 7 filhos de Elioenai: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. 1 Crônicas, capítulo 4. Os outros descendentes de Judá. Estes também foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaade. Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Oratitas. Estes foram os filhos de Etã: Jezreel, Isma e Idibas. A irmã deles chamava-se Azileupone. E ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate, pai de Belém. Azur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu a Uzã, Hefer, Temene, Rastari. Estes foram os filhos de Naará. Estes foram os filhos de Elá: Zerete, Zoar, Etnã e Cós, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Arel, filho de Arum. Jabés foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabés, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabés orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazéia e Teina, fundador de Ir-Naás. Esses habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías. Estes foram os filhos de Otoniel, Atate e Miltanai. Miltanai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Je-Haracim, que recebeu esse nome, porque os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Calebe, filhos de Jefoné, Iru, Elá e Nã. O filho de Elá foi Kenaz, e estes foram os filhos de Jalelel, Zife, Zifa, Tiria e Azarreel. Estes foram os filhos de Ezra: Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou-se com Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isbá, fundador de Estemoa. Sua mulher judia deu à luz a Jered, fundador de Gedor, a Eber, fundador de Socó, e a Jecutiel, fundador de Zanoa. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Nã, o pai de Keila, o Garnita, e o Estemoa, o Macatita. Estes foram os filhos de Simão: Aminon, Rina, Beni-Hanã e Tilom. Estes foram os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Esses foram os filhos de Selá, filho de Judá: pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia. De Joaquim, os homens de Cozeba, de Joás e de Zarafe, que governavam em Moabe e em Jazubim-Leém. Esses registros são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Netaim e em Gederá, perto do rei para quem trabalhavam. Os descendentes de Simeão. Estes foram os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. O filho de Saul era Salum, pai de Mibição, que foi pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma: seu filho Ramuel, pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por isso, todos os seus clãs não se igualam em número à tribo de Judá. Eles viviam em Berseba, Moladá, Azar, Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar, Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades de Etã: Aim, Rimon, Toquém e Azã, com todos os povoados ao redor delas até Balaate.
Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico. Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias. Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraias e bisneto de Aziel. Também Elioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, e Ziza, filho de Sife, neto de Alon, bisnetos de Gedaía, trineto de Sinri e tetraneto de Semaías. Essa é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito e por isso foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagens para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas, numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses homens aqui listados chegaram e atacaram os camitas e os meunitas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia pastagens para os seus rebanhos. E 500 desses siomenitas, liderados por Pelatias, Nearias, Refaias e Uziel, filhos de Ize, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado e ali vivem até hoje. 1 Crônicas, capítulo 5. Os descendentes de Ruben. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos com o próprio filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha havido um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os descendentes de Joel. Seu filho Semaias, pai de Gog, que foi pai de Simei, pai de Mica, que foi pai de Reaías, pai de Baal, que foi o pai de Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os parentes dele, de acordo com seus clãs alistados conforme os seus registros genealógicos. Jeiel, o chefe Zacarias, e Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroer até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto que se estende na direção do rio Eufrates, pois os seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Os descendentes de Gade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bazã até Salcá. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bazã, Safã o segundo, os outros foram Janai e Zafate. Estes foram os parentes deles, por famílias, Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Éber. Eram 7 ao todo. Eles foram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que foi o filho de Jesizai, neto de Jado e bisneto de Bus. Ai, filho de Abdiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã e seus povoados, e em toda a extensão das terras de pastagens de Saron. Todos esses entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.770 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados Jetur, Nafis e Nodab.
Durante a batalha, clamaram a Deus que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porque confiaram nele. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros, e muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. Os descendentes da metade da tribo de Manassés. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o monte Hermon. Estes eram chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias, mas foram infiéis para com o Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, Deus de Israel incitou Pu, que é Tiglat-Pileser, rei da Síria, a levar as tribos de Ruben e de Gade e da metade da tribo de Manassés para Ala, Abor, Ara e para o rio Gozã, onde estão lá até hoje. 1 Crônicas, capítulo 3, é uma parte fundamental da Bíblia, que tem como objetivo traçar a genealogia dos descendentes de Davi. O que lemos nesse capítulo é essencial para entender a linhagem real de Israel e a importância de Davi na história do povo judeu. Esse capítulo começa listando os filhos de Davi, nascido em Hebrom, uma das cidades-chave em sua jornada para o trono de Israel. Além do que, este capítulo menciona as esposas de Davi e os filhos que teve com elas. Menciona Batseba, mãe de Salomão, que eventualmente se tornou rei após a morte de Davi. A importância desta linhagem está na promessa de Deus a Davi de que seu trono seria estabelecido para sempre, culminando na vinda do Messias, que é considerado o herdeiro espiritual da linhagem davídica. O capítulo 4 marca uma virada na narrativa, focando agora na genealogia de outra linhagem dentro da história do povo de Israel. Este capítulo é notável pelo destaque dado à descendência de Judá, uma das tribos mais influentes de Israel. O capítulo começa com o nome de Judá e apresenta uma lista de seus filhos, incluindo Pérez, Esrom e Carmi. No entanto, no versículo 9 é especialmente significativo, pois menciona Jabes, cuja história é detalhada em um breve parêntese. Jabes é lembrado por sua oração a Deus, pedindo que Deus ampliasse seus limites e o livrasse de qualquer dor. A resposta de Deus à sua oração é um testemunho inspirador de como a fé e a busca de Deus podem transformar as nossas vidas. Além disso, esse capítulo oferece uma série de nomes e genealogias que podem parecer menos familiares para muitos de nós, mas que desempenharam papéis importantes na história de Judá, consequentemente na história de Israel. Essas são genealogias mais do que listas de nomes, mas elas representam a continuidade da linhagem e a fidelidade de Deus em manter suas promessas. E no último capítulo deste áudio, capítulo 5, marca o início de uma das seções mais importantes do Antigo Testamento, porque traz uma parte de uma série de capítulos iniciais que apresentam também genealogias, mas registros históricos que traçam a linhagem das tribos de Israel, desde Adão até os tempos pós-exílio babilônico. Este capítulo começa com uma lista das tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés, que habitavam na região leste do Jordão. Essas tribos eram conhecidas por sua destreza militar e os seus rebanhos de gado. A introdução destaca o fato de que, embora essas tribos
fossem poderosas, elas foram levadas cativas pelos assírios por causa da sua infidelidade a Deus. O capítulo continua a descrever as genealogias dessas tribos e dos seus líderes, com ênfase na importância de manter registros precisos de suas origens e história. Através desses registros, os descendentes de Israel poderiam traçar sua herança e identidade. Amém? Terminamos por aqui mais este áudio. Espero que Deus esteja falando com você e te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.